Oi gente, tudo bom? Aqui é a Fernanda e eu estou gravando mais um vídeo e bate-papo com vocês. E hoje eu vou contar para vocês sobre o meu avô, o Francisco, que era conhecido como Seu Chico. Gente, acho que uma das perdas mais duras da minha vida foi o meu avô. Eu não sou uma pessoa que chora fácil e quando eu vou a velório e não choro, eu carrego o sofrimento comigo. E quando eu vou a um velório e eu choro, eu não carrego aquele sofrimento comigo. E um dos casos que foi o caso do meu avô foi que quando ele faleceu eu não chorei. Eu tava com tanta tristeza que eu não chorei. Eu me sequei por dentro. E eu não tava aceitando a perca, eu não tava aceitando o luto. E pra mim aquilo ali não era verdade, não tava acontecendo. Foi muito difícil a questão de encarar a realidade pra mim. Tem uma música que eu choro muito quando eu escuto, que é uma música da Mariah Carey, que é Bye Bye. Eu choro essa música lembrando meu avô. Toda vez que eu escuto essa música eu choro, essa música me faz chorar pra caramba. Mas assim, o que eu queria falar pra vocês é, por incrível que pareça, muita coisa no meu relacionamento com meu avô não fluiu porque meu pai me proibia muito de ir visitar o meu avô. E eu não conseguia entender por que ele ficava bloqueando a minha ida pra lá onde ele ficava pra ver ele. Eu lembro que no Natal, meu avô se vestiu de vovô Noel e os meus primos estavam lá, as crianças estavam lá. E meu pai não deixou eu ir, meus pais não deixaram eu ir por conta da minha religião, que não concorda com minha religião, né? Que eu sou protestante, que não concorda com a forma com que as pessoas mundanas comemoram o Natal. E aí eu não fui, meu avô ficou muito triste que eu não fui, e essa não foi a única vez que eu fui barrada de conviver com ele. Muitas vezes isso aconteceu, e eu acho que contar isso e falar sobre isso para as pessoas é importante para abrir a mente delas, para que eles observem se isso está acontecendo na família delas, se as crianças estão passando por alguma coisa do tipo. E eu acho que não, você não tem que bloquear o teu filho de conviver em situação de porque a crença é diferente, não. A gente tem que deixar a criança ser criança, né? Que não foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei em casa e eu não fui porque eles comemoravam o Natal de uma forma diferente. E eu queria ir, não pude ir. Então, assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E quando meu avô morreu, que ele estava internado no hospital, o meu pai não deixou eu ir visitar o meu avô no hospital para me despedir. E eu fiquei em casa chorando e ele foi sozinho, só ele se despedir do meu avô. Então, assim, eu acho isso muito estranho, porque no dia que foi feito o culto, a missa, foi como se fosse um culto, né? Um pequeno momento ali de oração pela passagem do meu avô. Tava o padre e a minha família. O meu pai, ele ficava com uma expressão de sorrir. Ele sorria enquanto eu não tinha expressão. Eu tive uma tristeza muito grande, mas o que rolou de lágrima foi imperceptível. Eu não consegui colocar para fora os meus sentimentos. Eu não consegui chorar porque eu estava sempre sendo bloqueada. Eu fui bloqueada de ter o momento de me despedir do meu avô, sabe? E assim, isso foi muito triste, são uma das coisas mais tristes que aconteceram na minha vida. E eu passei vários anos sofrendo com aquilo, calada, porque eu não superava. Não superava e ainda carrego um pouco, por causa de como as coisas aconteceram. Eu estudava muito, eu estava em época de vestibular, eu quase não ia ver meu avô porque eu estudava muito. E é uma das coisas que eu penso e repenso hoje, se
porque não valeu a pena. Eu devia ter aberto mão. E acho que é isso que eu queria falar sobre questão de luto, sobre despedida, sobre coisas que marcam a gente. Isso também é para quando a pessoa perde alguém, ela se arrepende de não ter aproveitado tanto alguém, sabe? Isso também vale para as pessoas que passam por isso. E eu não sei porque meu pai sempre foi duro comigo nessa questão de convivência com meu avô. Meu avô sempre foi bom para mim. Todas as vezes que ele brigou comigo foi porque as irmãs do meu pai falaram alguma coisa que causava repúdio nele e ele lançava sobre mim. Mas não foi nada muito grave. Ele era uma das pessoas que acreditavam em mim, que mais acreditava em mim. Eu falava as coisas com ele, ele levava a sério. Eu lembro que uma vez eu disse pra ele que meu sonho era ter um cavalo branco, porque eu assistia muito filme da Barbie e o cavalo da Barbie é branco. E eu queria um cavalo branco, entendeu? Porque eu gostava, eu achava bonito. E aí o meu avô, eu lembro que o meu avô falou isso pros amigos dele. Aí um fazendeiro, não sei, deu um cavalinho para ele, dá pra mim. Era um cavalinho parecido com aqueles mais pequenos, sabe? E o meu pai, na hora que meu avô veio me entregar a alça do cavalo, meu pai repreendeu o meu avô e não deixou ele me entregar o cavalo, não deixou ele dar pra mim. E aí meu avô acabou trocando o cavalo por um lote, alguma coisa do tipo na época, porque era muito barato um lote, né? Hoje em dia é muito mais caro, mas isso acabou acontecendo e aquilo ficou gravado na minha mente. E eu sempre lembrei que meu avô era uma pessoa que sempre quis realizar os meus sonhos, sempre acreditou em mim, sempre desejou o melhor para mim. E eu sinto muita falta dele. Infelizmente, ele era muito de idade para que hoje ele estivesse vivo. Ele faleceu com 91 anos, quase 92. E eu também não fui ao aniversário do meu avô, que meu pai não deixou. Quando foi feito um aniversário para ele, uma festinha de aniversário, o meu pai não deixou eu ir. E ele passou a fazer isso outras vezes, eu não sei por que ele fazia isso, mas eu sinto muita falta de não ter vivido esses momentos, sabe? E acho que eu vou fazer outros vídeos falando do meu avô. Para quem tem lembranças sobre os avós, comenta aqui embaixo que eu quero saber, conta pra mim. E vamos conversar, que eu adoro conversar em comentários de vídeo, gente. Comenta pra mim que eu quero ver, eu quero responder, eu quero ler, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo e até a próxima. Tchau!